Pense em qualquer produto de tecnologia bem sucedido com bilhões de usuários que começou com uma tecnologia inovadora ou mudou completamente a forma como a indústria funciona. A primeira coisa que eu penso na minha cabeça nessa categoria é o WhatsApp. É um aplicativo que todo mundo já sabe, mas ele é focado em bate-papo e ele possibilitou que sua mãe e as suas tias elas mandassem figurinhas de bom dia e até o pessoal do condomínio tretasse por coisas que nem merecem tanta atenção assim. Não sabe que num grupo tem que interagir? Interagir é falar todo dia, tá entendendo? Dar as horas, dar bom dia, interagir, porque tem que ser um negócio ligeiro assim, ó, já. Mas como um aplicativo de conversas mais básico do mundo conseguiu obter mais de 2 bilhões de usuários e ser adquirido por mais de 20 bilhões de dólares com apenas 55 funcionários? Bom, é isso que eu vou te contar hoje. Para quem não sabe, meu nome é Humberto e esse é meu canal para falar sobre vários impactos da tecnologia, como ela pode afetar no seu dia a dia. Se você quer saber mais sobre esse assunto, é só se inscrever por aqui e tamo junto, gente. Bom, eu comecei a analisar e agora meio que tudo faz sentido de por que o WhatsApp é desse jeito. Eles construíram o WhatsApp com uma abordagem meio que contra-intuitiva, mas ao mesmo tempo genial. E mesmo quando o Zuckerberg ele comprou o WhatsApp, ele percebeu que mesmo podendo mudar tudo que ele já era, o WhatsApp ele tinha um aspecto diferente. E para entender um porquê esse aplicativo que deveria ter falhado, agora é usado por 25% da população mundial, nós temos que voltar lá para 2019, onde Brian Acton e Jen Koon, dois ex-funcionários do Yahoo, eles começaram a criar um aplicativo que permitia que as pessoas elas compartilhassem o status, o que elas estavam fazendo naquele momento especificamente. Mas rapidamente eles perceberam que não era uma boa ideia, não pelo menos naquele momento, então eles mudaram rapidamente para um aplicativo de mensagens instantâneas. Mas antes de qualquer coisa é preciso deixar uma coisa clara. Bater papo na internet é algo que existe desde 1988. Em 2009 foi o auge da explosão do smartphone, redes sociais crescendo, o mundo ficando cada vez mais conectado, além de muitos construindo aplicativos, principalmente para aplicativos para bate-papo para celular, e podemos até dizer que foi uma corrida do ouro entre eles, porque todo mundo estava querendo seu espaço. Gigantes como o MSN, Skype, Facebook tinham aplicativos de bate-papo e novos concorrentes estavam surgindo todas as semanas. Então, como que o WhatsApp ele conseguiu competir e vencer esses produtos que já estavam estabelecidos com uma equipe de menos de 50 pessoas e conseguir chegar a 465 milhões de usuários, tudo isso sem gastar $1 em publicidade? Primeiro, os gigantes, eles realmente não viam essa oportunidade. O Skype ainda estava focado em fazer chamadas de vídeo, a Apple estava focada em construir mais coisas para o seu ecossistema, como o Apple Watch. O Facebook ele estava muito focado em melhorar o seu próprio site e o Google eles tinham tantos aplicativos de bate-papo e tudo mais, como Hangouts, coisa dentro do Gmail e tudo mais, que grande parte deles já morreram faz um bom tempo. Mas o WhatsApp ele fez 3 movimentos cruciais para o seu produto que são a base do seu sucesso. E eu vou contar agora isso para você. Primeiro, eles escolheram usar o seu número de telefone como a principal identificador da sua conta, em vez de utilizar o e-mail, que era uma coisa mais comum naquela época. Isso parece ser uma coisa pequena, mas é muito importante. Se a gente for pensar, usar o e-mail naquela época claramente se tratava do padrão para se inscrever em qualquer serviço online. E até hoje, o WhatsApp é um dos poucos grandes produtos de tecnologia que ainda é baseado no seu número de telefone para conseguir acessar sua conta. Teria sido mais fácil para os fundadores olharem seu ambiente na bolha de tecnologia ali do Vale do Silício na Califórnia naquela época, onde todo mundo estava usando a internet e tinha um computador em suas casas. De quase uma década atrás, né, se a gente for parar para pensar. Mas ao invés disso, em vez de eles pensarem só naquela bolha, eles pensaram globalmente. Na época, o smartphone e as redes móveis eram algo muito novo para a maioria do mundo. Para bilhões de pessoas em países com grande população, como a Índia ou aqui no Brasil, o smartphone era o primeiro acesso de muitas pessoas à internet, que grande parte delas elas pularam os computadores completamente e foram diretamente para o celular. Eles não estavam necessariamente familiarizados com o endereço de e-mail, mas todos eles tinham um número de telefone. Em muitos países, como aqui no Brasil, o SMS ainda era muito caro e não valia tanta pena para ficar mandando mensagem. Então, por que usar o SMS se você pode começar a usar o WhatsApp e ter a capacidade de ter infinitos chats de grupo e enviar quantas mensagens quiser? Não é não? Por quê? A segunda coisa genial que eles fizeram é algo totalmente contra-intuitivo, algo que é contra o que todos os outros estavam fazendo e até hoje eles continuam do mesmo jeito.
Agora vem comigo e tenta se colocar no lugar do chefe de produto do WhatsApp em 2012. O aplicativo estava crescendo muito e todo o aplicativo concorrente estava adicionando mais recursos. Minijogos, chamadas de vídeo, funcionalidades de rede social. O mundo inteiro ele estava com uma corrida constante para fazer mais e adicionar mais e mais e mais recursos e funcionalidades. O que você faria nesse caso? Bom, por exemplo, você poderia fazer como o WeChat na China. O WeChat e o WhatsApp, eles começaram como aplicativos de bate-papo, mas o WeChat ele evoluiu para um aplicativo monstruoso, que hoje em dia faz pagamentos, entregas, você consegue comprar coisas, um verdadeiro significado do super app, digamos assim. Mas o WhatsApp, ele simplesmente não liga para isso. Eles fizeram a coisa mais difícil que você pode fazer nesse caso, que é focar no básico. Eles poderiam ter feito muitas coisas, ter transformado ele em um aplicativo de rede social ou em alguma ferramenta de pagamentos, mas eles chegaram à conclusão que era melhor focar na simplicidade. Se a gente for parar para pensar, quando um usuário ele entra pela primeira vez, só tem uma coisa para fazer no WhatsApp: enviar mensagens. E isso torna a curva de aprendizado muito mais simples, fazendo com que os usuários eles cheguem mais rápido no objetivo, que é fazer ele entender o valor que o produto consegue entregar. Logo, a pessoa ela foca em apenas enviar a mensagem. E ele não fica com dúvida do que ele pode fazer por lá, não é mesmo? E quando eles manteram um aplicativo incrivelmente limitado de recursos, eles permitiram que ele fosse muito pequeno em tamanho, não ocupando tanto espaço no celular e que funcionasse corretamente até nos dispositivos bem mais antigos. Por isso o WhatsApp ele é tão popular em muitos países em desenvolvimento, pois muitas pessoas utilizam dispositivos antigos ou até mais simples mesmo. E isso é algo que grande parte das empresas elas não pensam nesses casos. Se eu parar para pensar, o WhatsApp ele tem um aplicativo para basicamente todas as plataformas, tanto para iOS, quanto para Android, quanto para web. E antes ele tinha aplicativos para plataformas mais obsoletas, como BlackBerry, Windows Phone e tudo mais. Então imagina se o chefe de produto do WhatsApp ele decidisse mudar as coisas e adicionar, por exemplo, minijogos no meio do chat. Se eu parar para pensar, parece até uma ideia legal, né? Mas há muitas plataformas para tomar cuidado, dar suporte tanto para dispositivos antigos, para dispositivos novos, que é preciso de muito trabalho para gerenciar a implementação de todas essas funcionalidades em todos esses dispositivos. Além de ter mais de 400 milhões de usuários para pensar na época e 2 bilhões hoje. E aí você vê que lançar um único recurso rapidamente se torna um pesadelo. E é por isso que levou uma eternidade para o WhatsApp ter funcionalidades básicas, como reações, capacidade de verificar suas mensagens em um computador sem ter telefone conectado à internet, ou até colocar o áudio em 2 vezes. E isso nos leva à terceira chave de sucesso no WhatsApp: as bases fundamentais. Agora tem uma pergunta para você: o que você faz quando não tem certeza se a internet está funcionando? Naquele momento que a internet acaba, você está na rua e você precisa verificar se o Wi-Fi ou 4G ou 5G ele está funcionando. Normalmente você entra no nosso querido amigo Google, faz uma pesquisa aleatória por lá, porque normalmente ele é um site que está em todos os navegadores como página padrão, ele nunca é lento e nunca cai. Ou se você está no WhatsApp, você vai lá, envia uma mensagem e verifica se tem um tiquinho lá que você conseguiu enviar a mensagem e que ela foi mandada para o outro lado. Isso é porque eles gerenciam desde o início, mesmo antes de serem adquiridos pelo Facebook, ter uma das melhores infraestruturas de back-end mais robustas e escaláveis de todas. Todos os dias, mais de 100 bilhões de mensagens são enviadas no WhatsApp. Isso é 10 vezes a população da Terra diariamente, mais ou menos. E nem estamos contando aqui vídeos, imagens, áudios e chamadas. Desde o início, nos primeiros anos da década de 2010, quando todo mundo estava migrando para a nuvem, como serviços como a AWS e tal, a equipe do WhatsApp ela fez as coisas de maneira diferente. Em vez de entrar nesse bonde das pessoas, das empresas que estavam utilizando a nuvem, eles mantiveram tudo funcionando em seus próprios servidores, numa arquitetura deles lá, do jeito que estava funcionando, mas incrivelmente poderosa, funcionava para a época. E no momento que eles foram adquiridos pelo Facebook por 19 bilhões de dólares, a equipe do WhatsApp ela tinha apenas 50 pessoas, mas estava gerenciando mais de 465 milhões de usuários. Isso é quase 8,5 milhões de usuários por funcionário, o que é muito absurdo. Isso foi uma escala incrível para uma equipe tão pequena. E manter as coisas simples é exatamente o que tornou tudo isso possível. Mas é como eu falei, o WhatsApp é um fenômeno em países em desenvolvimento. Mas por que o WhatsApp nunca fez tanto sucesso em grandes países como os Estados Unidos, por exemplo? Bom, se a gente for parar para analisar, em muitos outros lugares o SMS ainda era bastante
caro, fazendo assim o WhatsApp e as mensagens gratuitas crescerem muito mais rápido. Enquanto os Estados Unidos, o SMS ainda era bastante barato em comparação com os outros países. E além disso, o fato é que nos Estados Unidos o iPhone tem uma participação de mercado de mais de 57%. O que significa que muitas pessoas que começaram a usar o iMessage em vez do WhatsApp ou outras ferramentas de chat. E por isso a alternativa do WhatsApp nunca se desenvolveu lá. Enquanto no mercado global, o iOS ele tem mais ou menos 25% do mercado mundial, tornando o iMessage uma opção muito menos interessante para o público geral, mas para o público dos Estados Unidos, muito boa. Agora, olhando para uma estratégia de produto do WhatsApp, realmente mostra o quanto focar no básico, pensar globalmente e construir uma base sólida pode trazer resultados gigantes, mesmo com uma equipe muito pequena. Bom, para quem não sabe, meu nome é Humberto, esse é meu canal sobre tecnologia e inovação. Se você quiser ter mais vídeos como esse por aqui, é só se inscrever e deixar o seu gostei. Um beijo e até mais. Tchau!